Alô, joias! Mais uma vez estou aqui. Ontem deixei uma palavra dizendo que ia fazer um vídeo em português, por isto estou aqui agora com vocês. É muito importante quando nós dizemos qualquer coisa de cumprir com a nossa palavra. Isso é uma atitude consciente e responsável. Porque quando falamos, criamos, co-criamos, há a necessidade da realização das palavras, da materialização da palavra. E o acto se fez, e a palavra se fez carne. É assim. Se não cumprir a minha promessa, não é uma promessa, eu não prometo nada, só digo para mim eu mesma. Se não cumprir, então, com a nossa palavra, nós enviamos energias no ar, a palavra, o pensamento da palavra, que fica bloqueadas porque elas não vão se realizar. E elas vão ficar à espera até ser realizadas. Quando? Um dia, mais cedo, mais tarde, nesta vida, noutra vida, pronto. Tudo o que dizemos acontece. Uau! Só essa informação já é fantástica. Então, fiz o vídeo em francês porque foi a resposta a uma pergunta que me fizeram em francês e daí eu vou continuar com o português. Vou fazer uma série de vídeos para explicar o mais possível e por partilhar o que eu sei acerca das dimensões, as diferentes dimensões. Ops, preciso mudar de posição. Então, o interesse era o que é a quinta dimensão. Não vou falar agora da quinta dimensão, isso vai vir mais tarde, porque é preciso começar pelo princípio, por compreender as coisas, por compreender a informação. E é necessário de abrir, desbloquear, entender, compreender, é muito importante. Não é engolir a informação, porque ela disse isto, é assim. Não, é precisamos que a informação faça clique dentro de nós, que é preciso sentir realmente, é assim que sabemos se a informação é válida por nós ou não. Acerca das dimensões. O que é uma dimensão? Uma dimensão é um espaço de consciência no universo. Existem várias dimensões e cada dimensão tem um determinado nível de consciência, de conhecimento, de informações. Observamos e podemos imaginar o universo feito de diferentes camadas de consciências. E logicamente, começamos pelo princípio, a inconsciência, na primeira dimensão, e vivemos experiências para desenvolver o conhecimento. Nós, por exemplo, hoje nós sabemos que certas coisas não se fazem, mas continuamos de fazê-las. Por quê? Porque saber não é ser consciente. Quando uma pessoa diz, eu sou consciente que, por exemplo, foi uma senhora que me disse, eu sou consciente que sou uma mãe ausente, eu respondi a essa senhora, tu sabes que és uma mãe ausente, porque se fosse consciente, já não eras ausente. Porque quando somos conscientes de uma coisa, isso quer dizer que nós vivemos todas as experiências necessárias para compreender o que está errado em nós, o que o saber nós dizíamos que continuamos a fazer, e são atitudes que nos prejudicam a nós e aos outros, porque são atitudes negativas. Uma atitude inconsciente é uma atitude negativa que vai atrair várias reações negativas. E então, quando somos conscientes, parou, deixamos de fazer. Crescemos, evoluímos. Agora, não passamos de uma dimensão a outra só porque descobrimos uma coisa, não é?
é preciso saber que cada dimensão é constituída por várias frequências. A frequência, a vibração da energia tem suas frequências. Cada um está na sua frequência. É por isso que somos todos diferentes. E é por isso que nós, vivendo no mesmo planeta Terra, vivemos em mundos diferentes. Por quê? Porque a nossa frequência atrai o que somos, não só o que somos, o que precisamos de descobrir em nós que está tão escondido lá no fundo, vou dizer, das nossas células, poderia dizer o que está ainda memorizado no nosso ADN e que precisamos de relembrar para libertar. Então atraímos em grande, podemos vê-lo nos outros, que façam um choque, é preciso que façam um choque. As pessoas, não é preciso que façam um choque, é preciso compreender o que não gosto aqui nesta pessoa que estou a ver, está ainda aqui em mim. Mas eu desconheço completamente esse fato. E então, começo a trabalhar. O fato de aceitar essa realidade permite a libertação dessa energia que estava em nós, memorizada em nós. A frequência. Para compreender melhor o que é a frequência e como funciona a vibração da energia, essa lei da atração, então, essa frequência que rege a lei da atração, okay? Isso é muito importante. Observamos, imaginamos desses postos de rádio antigos, onde havia um botão que rodávamos pela direita ou pela esquerda, e conforme rodávamos o botão, a agulha ia... havia uma agulha com números, barras pequenas, muitos números, e nós rodávamos o botão e a agulha de um lado ou do outro. E rodávamos o botão até ouvir qualquer coisa que nós gostamos. Ou era uma música, umas palavras, um som, para dizer, é isto que eu quero ouvir. Por que parávamos aqui? Porque isto nos fazíamos sentir bem, porque isso vibrava na mesma frequência que a nossa. Porque uma vez que não gostamos de qualquer coisa, isso quer dizer que não vibra na mesma frequência que a nossa. Já somos em mundos diferentes. É importante compreender que o que se passa atualmente, estamos a desenvolver, a purificar as nossas energias para justamente permitir a elevação da consciência em cada um de nós. E nós fazemos o nosso trabalho. Agora, não é assim, é difícil de se manter numa nova frequência. Preciso de ser, às vezes, reto e radical e teimoso, ter força de caráter para se manter na sua frequência e avançar nessas frequências, crescer, subir nas frequências para conseguir realmente viver tudo o que é necessário para desenvolver o conhecimento dessa dimensão a fim de abrir as portas e a entrar numa outra dimensão. A dificuldade por nós é esta, é conseguir manter as nossas frequências, as novas frequências que alcançamos, porque no mundo no qual vivemos, quando alguém sai da frequência que foi imposto no mundo através da educação dos seres, então as pessoas são logo criticadas, rejeitadas, condenadas. Um exemplo simples, uma frequência é uma das minhas frequências, era carnívoro, passei a ser vegetariana, sou vegana. E por enquanto parei aqui, mas jamais posso ainda fazer outra coisa. De facto, o que acontece é que é complicado. Por quê? Porque uma vez que uma pessoa começa a ser vegetariana, então, quando ele é convidado por os amigos, em geral, agora começa um pouco a mudar, mas normalmente ninguém vai cozinhar só para si. Ok.
Daí a dificuldade, as pessoas gostam de agradar aos outros, já vão continuar a comer carne. E assim que deixemos, que recuamos, não mantemos, eu sempre fui assim, e a dificuldade é que mesmo que até por ser vegetariana, até por ser vegana, então não me convida, é mais fácil, não é? A realidade é essa. Mas pronto, atenção, claro que há pessoas que fazem um esforço e que fazem até por me agradar, sim, porque há pessoas que me conhecem e que fazem isto para mim. Mas em geral é isso que acontece. É complicado de manter a sua própria frequência. Por exemplo, a pessoa que deixa de fumar, ou os amigos oferecem tabaco, a pessoa que deixou as drogas, há pessoas que oferecem drogas grátis para fazer cair novamente esses seres na antiga frequência. Pronto, é isso a dificuldade neste mundo. É por isso que, afinal de contas, começamos a ser um pouco egoístas, porque não disse egocêntricos, mas egoístas, porque quem se ama se mantém na sua frequência, quando é uma frequência consciente, conhecendo as causas e efeitos, as ações e as reações, sabendo primeiro o que queremos. Queremos subir, desenvolver, evoluir, crescer, ser abençoados pelas frequências das novas dimensões, por exemplo, da quinta dimensão. E então, se é isso que você quer, é preciso fazer um esforço. E tudo isto vai ajudar a quê? A se libertar do sofrimento. É assim, é isso que descobrimos agora. O objetivo é este. Agora, realmente, as coisas não acontecem assim, elas não caem do céu. Para cair do céu, devemos abanar a árvore e depois ainda devemos a escolher. E depois ainda devemos fazer uma seleção, ver o que é bom, o que não é bom. É um trabalho, e é um trabalho constante. E é um trabalho árduo. Mas realmente vale a pena, não, vale a alegria de fazer isto, porque somos abençoados pela vibração da energia, que é a lei da atração. Mais a sua frequência é elevada e mais a lei da atração é uma proteção para si. Uma proteção protege de quê? Do sofrimento. Ok, vou deixar você observar um pouco essas informações. Fica um pouquinho tranquilo, fica um pouquinho sozinho depois de ter ouvido essas informações. Vai observando por ver o que está a sentir. E depois, se quiser fazer perguntas, estão à vontade. Eu gosto até que me façam perguntas, porque assim permite de orientar os vídeos, de dar realmente, de transmitir o conhecimento que as pessoas precisam saber, responder a perguntas, esclarecer, trazer luz às pessoas, que é mesmo isto que eu quero fazer e que estou a fazer. E vou continuar hoje, então, falei sobre dimensão, expliquei o que é uma dimensão e a frequência. No próximo vídeo, então, vamos alargar este tema, começando pela primeira dimensão, e depois vamos ver todas essas dimensões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Vamos parar por aqui, porque é melhor estar no aqui e agora, saber o que estamos a viver realmente, por poder caminhar realmente no caminho e na direção que nós escolhemos de seguir. De certeza que vocês vão escolher o crescimento pessoal, o desenvolvimento pessoal, para desenvolver o verdadeiro amor e se afastar realmente o mais possível de todo o sofrimento que está em si e que você atrai lá fora. Ok, um grande abraço a todos, até a próxima, espero que seja breve. Amo vocês, eu me amo, e eu amo vocês, amo tu, como dissemos com uma amiga. Tchauzinho, amo tu a todos. Amigas e amigos, ok, tudo junto. Energia masculina e energia feminina em conjunto. Ok, até a próxima, agradecida.